Hoje, é muito comum fazermos o uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial no nosso dia a dia. Seja para escrever um e-mail, para resumir ali o conteúdo de algum artigo, ou até mesmo para gerar algumas ideias, para nos ajudarem ali em nosso processo criativo cotidiano. Ferramentas como as que eu tenho aberta aqui no meu computador, como a Gemini da Google ou o ChatGPT da OpenAI, nos ajudam muito, né, a buscar, a criar algumas ideias e também a encurtar alguns caminhos. Essas ferramentas, elas são baseadas em modelos de linguagem de grande escala, os famosos LLMs. E a gente percebe, né, que de tempos em tempos a gente tem novos modelos de LLM que, né, melhoram aí o seu desempenho, a gente percebe isso na interação com essas ferramentas. Pois bem, um dos casos práticos, né, que nos deixa bem claro, né, a diferença de usar esses modelos, essas ferramentas no nosso dia a dia é o caso da depuração de um código. Quando nós estamos lá naquela tarefa de, olha, um código deu erro, a gente tem que examinar muitas linhas, a gente não sabe nem bem onde é que está errado, a gente tem ali, né, os logs do erro, a gente consegue fazer essa depuração, mas muitas vezes essa depuração é um processo lento, demorado e cracha num ponto que não é bem ali que está o erro, às vezes faltou uma indentação, faltou uma coisa simples em outro trecho de código. Quando a gente usa esse tipo de ferramenta, né, a gente tem um processo de depuração muito mais rápido, muito mais direto ao ponto. Isso nos ajuda a sermos mais produtivos, assertivos e nos poupa um tempo ali de estar batendo a cabeça com aquele código. Então, por exemplo, ferramentas, né, como o GitHub Copilot nos ajudam muito nesse sentido no processo de escrever códigos mais limpos, mais eficientes, de melhor desempenho também. E, além disso, né, quando a gente lida, né, por exemplo, com o aprendizado de novas linguagens, novas ferramentas no mundo da tecnologia, como aqui na própria plataforma da Lura, nós temos um assistente virtual que é a Luri. Então aqui, né, no meu perfil de acesso no site da Lura, se eu vier aqui no campo superior, né, de pesquisar, né, que fica bem aqui no centro da minha tela, né, no centro, né, lá na parte superior, e eu tenho duas opções de pesquisar e no lado, né, direito eu tenho uma opção, um botão de pesquisar que está no azul mais clarinho, né, pesquisar com IA. E aqui, se eu clicar, eu vou ter a ajuda de uma assistente virtual baseada em IA, a Luri, né, que vai ser uma assistente aí de estudos, né, que está disponível para alguns tipos de plano aqui na plataforma. Além disso, nós temos vários cursos aqui dentro mesmo da plataforma que ensinam como utilizar esses modelos, alguns abertos, outros pagos, como o caso do GPT da OpenAI, do Claude da Anthropic, para você construir soluções de IA para um site, para uma empresa, né, para facilitar ali as atividades de trabalho nos mais diversos setores produtivos. O que até então, né, era algo presente em filmes, séries de ficção científica, ou talvez ali uma ferramenta presente no episódio dos Simpsons, já fazem, né, essas ferramentas parte do nosso cotidiano, parte do nosso dia a dia de trabalho, né, mas hoje são bem acessíveis, por enquanto, né? E uma das grandes questões é que quando a gente usa, né, essas ferramentas, elas são baseadas ali, muitas vezes, em soluções proprietárias, que a gente precisa fazer o pagamento, ou quando a gente usa ali no modo free, você volta e meia tem essa mudança de modelo, você estava no modelo melhor, vai para o modelo anterior, que às vezes não tem um desempenho tão bom quanto o atual, e a gente precisa fazer o uso dessas ferramentas de modo online, precisa estar acessando essas plataformas, às vezes a gente enfrenta algumas lentidões dos servidores em que esses modelos ali estão armazenados, estão sendo executados. Mas será que não tem uma solução que a gente consiga rodar localmente na nossa própria máquina? Sim, né? Recentemente, talvez você já tenha ouvido falar, surgiu, né, uma ferramenta de IA, um modelo aberto, open source, que se chama DeepSeek, que eu estou até com a página do DeepSeek aberto aqui no meu navegador. Então, se você pesquisar aí no Google DeepSeek, você vai ter acesso à homepage dessa ferramenta. E essa ferramenta, ela roda tanto online, ou seja, você consegue interagir com o DeepSeek, né, no seu computador, como a gente interage ali com o Google Gemini ou com o ChatGPT,
diretamente no seu browser, ou você tem a opção de instalar esse modelo e rodar, né, esse modelo na sua própria máquina, sem precisar acessar um servidor na web, né, e você consegue interagir e explorar. Uma vantagem desse modelo é que o DeepSeek, ele é um modelo open source, né, sob a licença do MIT. E o que significa open source? Significa que é um modelo de código aberto. A gente pode utilizar esse modelo para explorar, para experimentar, para fazer testes, né, a partir de nossos datasets, para refinar, customizar, dá para fazer um monte de coisa com esse modelo. Mas a grande questão que a gente gostaria de explorar aqui é como é que a gente pode rodar o DeepSeek como um modelo de linguagem na nossa própria máquina, sem precisar acessar aqui essa interface da DeepSeek, sem precisar acessar essa ferramenta de modo online. Se você pesquisar, né, DeepSeek lá no GitHub, você vai encontrar inclusive o repositório desse projeto. E aqui nós temos nessa página, né, que resultou, né, na página inicial lá do repositório, você tem algumas opções. Você tem o DeepSeek V3, e eu vou entrar nessa DeepSeek R1, né, que é um repositório público. Nessa DeepSeek R1, se eu, né, rolar a minha página para baixo, eu vou ter acesso a um artigo completo, né, que descreve esse modelo, que é o DeepSeek R1. Então eu vou ter acesso aos parâmetros, até um comparativo do DeepSeek com outros modelos, como modelos da Anthropic, da OpenAI, né, com uma comparação de desempenho e também uma comparação, né, de eficiência energética e computacional. Isso é um dado bem interessante. O DeepSeek não foi só mais um modelo e com um diferencial como modelo aberto. O modelo aberto, por exemplo, a gente já tem o Llama da Meta, mas trata-se de um modelo aberto que teve uma grande preocupação em ser mais eficiente do ponto de vista computacional e também do ponto de vista energético. Nós vamos ter uma noção melhor quando a gente instalar, né, esse modelo e estiver rodando a nossa máquina, para a gente ver o quão custoso, né, é a execução de um modelo de IA. Então, por exemplo, nessa seção aqui do artigo, que está presente lá no GitHub, nós temos uma visão geral, né, dos modelos, né, os modelos simplificados, por isso Distill aqui, né, no título, né, e observem que a gente tem uma grande variação de parâmetros. Eu tenho um modelo de 1.5 bi, 7 bilhões, 8 bilhões. Os parâmetros, eles vão ter um impacto direto que, tanto no peso, né, quanto maior o número de parâmetros que está presente nesse modelo, a gente vai ter um melhor desempenho, mas a gente também vai ter um custo computacional elevado, que a gente vai experimentar aqui. Mas a grande pergunta é, ok, aqui a gente tem todo um descritivo desses modelos, a gente consegue aqui acessar, inclusive tem o download aqui no Hugging Face, que é uma grande comunidade de IA, né, que você compartilha dados, modelos, né, de inteligência artificial, generativas, entre outros, visão computacional também. Mas como é que a gente vai fazer para fazer o download, né, e executar esse modelo aqui na minha máquina? Para isso, a gente vai precisar utilizar uma plataforma que foi construída especificamente para isso, né? Para ter uma experiência mais amigável para todo mundo, para que a gente não precise configurar todo o ambiente complexo para execução de modelos de linguagem, né? Os LLMs. Então, se eu vier aqui agora, né, criar uma nova aba no meu navegador e digitar Ollama, o que eu vou ter? Eu vou ter acesso a essa ferramenta, essa plataforma. Eu vou dar um zoom aqui na minha tela para ficar mais claro. Então, é Ollama, né? O2Lsama, né? E aqui é o primeiro resultado que vai gerar na minha busca no navegador. E aqui, na página que abriu para mim, a partir dessa busca, o que eu vou fazer? No menu superior à minha direita, eu tenho duas opções, Sign In ou Download. A gente vai clicar aqui na opção de Download. E aí a gente vai selecionar qual o sistema operacional. No meu caso é o Windows, mas se o seu for Linux, basta clicar na opção Linux. Então, eu vou clicar aqui no Windows, eu vou fazer o download. E o que vai acontecer? Observe, ele vai aqui abrir ele vai fazer um download de um arquivo executável no caso do Windows. No caso do Linux, ele recomenda ali rodar uma linha, né, de comando ali no terminal do seu sistema operacional. Depois de realizado o download, o que você vai fazer? Você vai fazer todo o passo a passo de instalação.
né? Não é complexo, é bem simples. No meu caso, já está instalado, né, localmente na minha máquina, já está disponível, certo? E ao final desse processo, para você ter certeza que o Olhama está executando, né, em sua máquina, basta você abrir o seu terminal, como eu vou fazer aqui agora, e digitar Olhama. Então, eu estou aqui no meu ambiente Windows, digitei CMD lá na barra de pesquisa, abriu aqui o prompt de comando e agora o que eu vou digitar vai ser Olhama para conferir se de fato o Olhama já está em execução na minha máquina. Observe que está, né? Ele falou, olha, você tem que inserir junto com o Olhama alguns comandos para você conseguir fazer alguma coisa, certo? Então agora que o Olhama, essa plataforma que facilita, né, tanto o gerenciamento do download desses modelos que estão disponíveis ali na nuvem, na Hugging Face, né, ou até mesmo lá no GitHub, como é que eu consigo, né, fazer a execução desses modelos na minha máquina? Eu preciso fazer algum tipo de configuração? Basicamente não. O que eu vou precisar fazer agora vai ser o download dos modelos que eu pretendo utilizar. E quais modelos estão disponíveis? Vamos lá dar uma olhada no site do Olhama para identificar qual modelo que a gente pode começar fazendo download e qual que a gente pode utilizar aqui. Então, voltando aqui para o site do Olhama, né, eu estou aqui na minha tela de download, mas se eu olhar aqui o menu superior, né, lá no canto esquerdo, nós temos 3 opções: Discord, GitHub e Models. Models de modelos. Eu vou clicar nessa opção Models. Nessa opção, eu tenho diferentes modelos. Eu tenho o Llama, como já citei aqui, que é lá da Meta, e o DeepSeek R1. Vamos clicar na opção DeepSeek. Eu vou rolar a página para baixo, e o que eu vou perceber? Vai ter aqui uma descrição. Observe que a gente tem aqui os Distilled Models, que são os modelos destilados, né? São modelos, como eu posso dizer, simplificados, vamos colocar assim, né, que tem um menor número de parâmetros, que a gente consegue rodar em máquinas, né, que tem ali menor capacidade de processamento, que tem um hardware que tem menor memória RAM, que não tem, né, uma capacidade tão alta quanto os servidores, né, uma infra dedicada, como é o caso, né, do DeepSeek quando a gente está usando ali na web ou até mesmo do ChatGPT. Então, para começar, nós temos uma série de modelos aqui disponíveis. Nós temos o DeepSeek R1 Distill Qin, né, o 1.5B. Esse B aqui tem a ver o quê? Com bilhões de parâmetros que estão inseridos nesse modelo. E para que eu consiga executar esse modelo na minha máquina, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou fazer um download, lógico que eu não fiz ainda, mas basicamente, tanto para fazer o download quanto para executar, eu vou usar esse mesmo comando, que é o Olhama run deepseek r1 1.5b. Eu vou copiar essa linha aqui e vou colar lá no meu terminal. E aí, o que acontece? Se o Olhama, né, não tiver esse modelo já instalado aqui na minha máquina, ou seja, não estiver baixado na minha máquina, o que ele vai fazer? Ele vai realizar um download e, como é um modelo, né, de grande escala, às vezes ele é um arquivo com gigabytes de memória. Então, dependendo da velocidade de conexão à rede, pode demorar um pouquinho, né? No meu caso, já vai estar aqui disponível. Então, vai ser muito rápido, né? Eu vou conseguir interagir rapidamente com esse modelo. Então, voltando aqui para o terminal, eu vou colar aquele comando, Olhama run deepseek, vou dar Enter. Observe que aqui já aparece para mim a opção Send a Message, ou seja, o que é mandar uma mensagem? Basicamente enviar um prompt para esse modelo que está aqui na minha máquina. E o que eu vou mandar para esse modelo? Eu vou mandar, por exemplo, descreva a cidade de São Paulo. Vamos ver o que ele vai gerar para a gente. Gerando até rápido, né? Observe que ele está gerando em inglês, gerou em inglês primeiro, agora já está gerando em português. Observe que algumas palavras ali estão meio que truncadas, tem um pouco de mandarim, né? Vamos dar uma analisada na resposta? Claro, mais uma vez eu vou chamar a atenção para vocês. Eu estou subindo aqui a barra de navegação no meu terminal para ver a resposta lá do início, mas observe que eu consegui interagir diretamente usando esse comando, Olhama run deepseek r1 1.5b. No seu caso, se é a primeira vez que você executar esse comando, o que vai acontecer? Vai demorar um pouquinho até você conseguir interagir com o modelo. Por quê? Porque você vai ter que fazer o download desse modelo para sua máquina. Como eu
disse, são gigabytes de memória, de acordo com a velocidade de conexão à internet, pode demorar até ele estar prontamente disponível. Agora, analisando a resposta que ele gerou para a gente, o que a gente tem é que, por exemplo, eu vou direto na resposta em português. São Paulo é uma situada na nordeste de Brasil e é um dos mainlands da capital do país, Rio de Janeiro. Aí você pode falar assim, nossa, mas esse modelo está gerando uma resposta completamente equivocada. Primeiro que ele está truncando tudo que é idioma, ele está gerando aqui umas coisas, né, do ponto de vista gramatical da língua portuguesa não faz o menor sentido, do ponto de vista geográfico também não faz sentido, ou seja, ele está reprovado, certo? Mas por que que esse modelo que a gente está usando está gerando uma resposta tão ruim, né, para a gente aqui? Porque a gente está usando um modelo muito, mas muito simplificado. Quando eu fui lá no site do Olhama, eu peguei o modelo que era o mais simples possível, de 1,5 bilhões de parâmetros. Agora você está entendendo por que que essa quantidade de parâmetros faz toda a diferença quando a gente está selecionando um modelo, não é? A quantidade de parâmetros é um parâmetro muito importante quando a gente está selecionando um modelo. Observe que tem uma vantagem. Usando esse modelo com 1,5 bi de parâmetros, a gente conseguiu gerar uma resposta muito rápida. Eu mandei uma pergunta, isso tudo foi rodado aqui na minha própria máquina, ou seja, eu não acessei nenhum servidor. O modelo que está disponível aqui na máquina, usando a plataforma Olhama que nós instalamos, gerou essa resposta. Agora, se a gente voltar lá para o site do Olhama, o que a gente vai reparar? A gente tem outros modelos. Temos vários outros modelos aqui. Nós temos esse primeiro de 1,5 bi, o segundo já é o de 7 bi. Uma coisa que eu não falei, né? O que significa antes dos 7 bilhões de parâmetros, tem essa palavra aqui, o Qwen, né? Basicamente, esse termo se refere, faz a referência a um modelo utilizado para construção, um modelo de base, né, usado para a construção desse modelo aqui de 7 bilhões de parâmetros da DeepSeek. Observe que o próximo já não é Qwen mais, é o Llama, ou seja, no modelo de 8 bilhões de parâmetros já foi utilizado o Llama, enquanto no modelo aqui de 14 bilhões de parâmetros foi usado novamente o Qwen. Se eu rolar um pouco mais a página, a gente vai ver que nós temos modelos até de 70 bilhões de parâmetros. Você vai falar assim, nossa, vamos baixar um modelo de 70 bilhões de parâmetros, que aí vai gerar uma resposta muito melhor para a gente vai ter a descrição ali da cidade de São Paulo de uma forma assim, né, otimizada, tudo bonitinho, tal qual uma pessoa, né, descreveria, mas tem um custo computacional, né? Aí que entra aquela história do custo computacional energético, que a gente vai ver aqui na prática. Vamos dar um passo, né, mais lento. Vamos primeiro fazer o download dessa versão aqui, né, e execução, né, dessa versão de 8 bilhões de parâmetros, para a gente analisar um pouco, até o tempo de resposta, para a gente ter um feeling ali, se a gente vai conseguir chegar nessa versão de 70 bilhões de parâmetros na minha máquina ou não, né, se eu não vou conseguir executar isso. Então eu vou copiar aqui esse comando, Ctrl C, e vou colar lá no meu terminal. Voltando no meu terminal, eu continuo preso aqui na tela de Send a Message para o modelo de 1,5 bilhões de parâmetros. O que eu faço para sair? Bem, ele fala aqui para mim que se eu digitar barra e um ponto de interrogação, para help, né, ele vai exibir alguns comandos que estão disponíveis. Observe o seguinte, se a gente usar barra e show, ele vai mostrar para a gente algumas informações do modelo, certo? Show info, e aí license, e aí vai ter, né, de uma forma, uma descrição mais detalhada. Mas, se eu quiser sair desse modo de execução desse modelo, basta eu digitar uma barra e by. Vamos lá? Beleza, voltei ali para o meu modo normal de funcionamento do meu prompt de comando. Vou digitar o comando CLS para dar uma limpada aqui na tela, para a gente conseguir acompanhar bem o que eu estou fazendo, e vou colar agora aquele comando que eu acabei de copiar lá do site do Olhama, né, para executar esse modelo de 8 bilhões de parâmetros que está baseado lá no modelo de base do Llama, do Meta. Vamos lá, um tempinho, certo?
Observe que se você estiver executando esse comando mais uma vez pela primeira vez, vai demorar. E dessa vez vai demorar um pouco mais. A gente está lidando com um modelo de 8 bilhões de parâmetros. Então, para você fazer o download desse modelo, vai consumir mais memória da sua máquina, vai consumir mais banda de conexão à internet também. No meu caso, já estava pronto aqui, estava plug and play, né? Então, eu só vou, mais uma vez, conseguir interagir diretamente sem precisar fazer o download. Então, agora eu vou usar o mesmo prompt, né? Descreva a cidade de São Paulo, que eu usei anteriormente, né, para interagir lá com aquele modelo de 1,5 bilhões de parâmetros. Vamos dar um Enter. Ok, a gente percebe que ele também está gerando, né, numa velocidade aí de geração de resposta até ok. Mas observe, se você comparar com o modelo de 1,5 bilhões de parâmetros, a geração está sendo um pouquinho mais lenta, né? De 1,5 foi muito rápido aqui, foi gerando na minha tela, eu tive até que rolar a barra muito rapidamente para ver a resposta que ele estava gerando. Aqui não, eu consigo até acompanhar ali a geração de resposta, observe que já está consumindo mais o quê? Recursos computacionais da sua máquina. Ele está misturando um pouquinho de inglês ainda, São Paulo has a diverse population. Vamos ver se ele vai gerar ali o texto em português na sequência. Quando ele tiver gerado, a gente volta. Eu estou voltando, mas o modelo ainda não completou a resposta. Está demorando um pouquinho aqui. Perceba já a diferença de um modelo de 1.5 para 8 bits de parâmetros. Observe que o primeiro trecho da resposta que ele gerou, primeiro ele gerou ali um thinking, que é meio que um processo de ideação do modelo, que ele meio que foi reunindo as informações sobre São Paulo. Aí depois dessa etapa do think, ele foi gerando mesmo a resposta, tá vendo? Aí ele gera aqui, ó, São Paulo é uma metrópole dinâmica no Brasil, né, que é bem reconhecida, né, por sua riqueza cultural, né, pelo seu progresso econômico, por ter um estilo de vida vibrante. E aí, deixa eu rolar a página até o final, aqui no terminal, ele ainda está gerando, né? E aí ele faz agora um resumo em essência, agora terminou. São Paulo é uma cidade que não para, que tem uma riqueza histórica, que tem, né, com um modernismo aí dinâmico, né, um dinamismo moderno, né, melhor dizendo, e fala aí um pouco sobre a riqueza econômica de São Paulo, mas observe, né, se a gente analisar a resposta, né, ele fala aqui de educação, inovação, que São Paulo tem instituições de pesquisa, universidades, e fala de vários aspectos de São Paulo que fazem bastante sentido, né, que, por exemplo, fala um pouco da riqueza étnica da qual é composta a sociedade de São Paulo, né, europeus, africanos, povos indígenas, tradições asiáticas também. Então, observem que dessa vez a resposta faz muito mais sentido, né, do que a resposta anterior, embora esteja aqui em inglês, né, esse modelo. Então a gente já sabe que o 8B, que é baseado lá no modelo do Llama, né, vai gerar a resposta em inglês. Alguns modelos têm essa deficiência, eles só foram treinados com base de dados em inglês, então eles só vão gerar a resposta em inglês. Então, antes de selecionar o modelo, é importante também ler lá no artigo qual a diferença desses modelos, né, os idiomas, né, que foram utilizados ali nas bases de dados para treinamento, né, para que a gente consiga fazer o uso de um bom modelo. Mas essa resposta, o que eu gostaria de comparar nesse momento, é justamente o quê? A diferença entre um modelo de 8 bilhões de parâmetros e 1,5 bilhões de parâmetros. Tirando aqui esse aspecto da linguagem, né, que no caso ele está usando o inglês, todo o conteúdo que foi gerado, ele faz muito mais sentido. Então o desempenho foi, eu não diria nem significativamente melhor, né? Foi muito melhor mesmo. Porque antes a gente tinha uma coisa que não fazia o menor sentido, estavam trazendo informações erradas sobre a cidade de São Paulo, né? Como dizem por aí, o modelo estava alucinando. Agora não, ele foi bem assertivo, foi direto ao ponto, falou dos principais aspectos, tivemos uma melhoria. O único porém foi o quê? O tempo que ele levou até gerar a resposta. Demorou bastante, certo? Agora a gente vai avançar, a gente vai fazer um teste com um outro modelo, que é o próximo, né? Em termos de número de parâmetros. Então vamos usar um modelo que tem 14,5 bilhões de parâmetros e analisar mais uma vez esse desempenho aqui, né? Observe que enquanto estava gerando a resposta, a minha máquina foi até fazendo um barulhinho, não sei se saiu aí no som, mas estava fazendo um barulhinho que estava pensando, ou seja, estava consumindo bastante o quê? Memória RAM, né?
meu caso eu tenho 24 GB de memória, então não costuma ser um gargalo rodando o modelo de 8-bit, e também o percentual ali de uso de CPU, né, de processamento. Em alguns momentos atingiu 50%, 60%. Vamos lá, então, executar esse modelo de 14,5 bilhões de parâmetros. Então, voltando aqui para a página do DeepSeek, não do DeepSeek, do Olhama, né, que está ali dentro, uma página do DeepSeek dentro do Olhama, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar o comando para executar esse modelo, né, de 14 bilhões de parâmetros, que é baseado no Qwen. Bem, copiei, vou voltar lá para o meu prompt de comando. Aqui no meu prompt, para sair, a gente já sabe que basta digitar barra e by, para sair desse modo de execução desse modelo. Vou dar um CLS para limpar a tela e vou colar exatamente o comando que eu copiei lá no site do Olhama. Agora vou dar um Enter. Observe que esse modelo já está disponível na minha máquina, então não vai levar um tempão para fazer o download. Vai ser muito mais fácil, né, de executar. Fácil, entre aspas. Vamos ver aqui como é que vai ser essa interação com esse modelo. Vou fazer a mesma pergunta. Descreva a cidade de São Paulo. Vamos ver aqui o que ele vai gerar em termos de resposta. Think. Observe que a velocidade está um pouquinho mais lenta e vai demorar um pouco mais. Então, o que eu vou fazer? Quando ele tiver gerado a resposta, a gente volta aqui no vídeo para a gente não ficar esperando ali esse processo de geração de resposta do modelo. Bem, o modelo ainda está terminando aqui a geração de resposta, mas enquanto isso, vamos analisar aqui no gerenciador de tarefas do Windows, com Ctrl Alt Del, o consumo de recursos computacionais do meu computador. Olha, ele está usando nesse momento 60% aí de CPU e 70% de memória. Isso que a gente está lidando com um modelo de 14,5 bilhões de parâmetros. Então, aquele pensamento inicial, agora que eu fechei, voltei aqui para o prompt de comando, aquele pensamento inicial, né, que eu tive ali, vamos usar o melhor modelo disponível, 70 bilhões. Será que ele rodaria na minha máquina? Provavelmente não. Observe também que está levando um bom tempo até a geração da resposta completa. Enquanto ele está terminando de gerar a resposta, já vamos analisar aqui os parágrafos iniciais. Então, primeiro, São Paulo é uma cidade grandiosa e vibrante, situada no estado de São Paulo, no sudeste do Brasil, já está correto, né? E não é só a maior cidade do país, mas também uma das cidades mais influentes da América Latina. Falando da quantidade de habitantes de São Paulo, que está ali bem atual, né? São mais de 12 milhões mesmo. É um centro econômico, cultural e político de sua importância. Observe que ele trunca aí a resposta com um pouquinho de mandarim, né, que esse modelo é baseado no modelo, né, que tem ali uma forte base de dados em mandarim. Fala um pouco da região do centro da cidade, é um ponto central, fala de alguns bairros também, famosa por seu sistema de transporte público, metrô, enfim. Observe que a qualidade da resposta gerada já é muito melhor, inclusive que a do modelo anterior. Primeiro que ele já está gerando uma resposta na nossa língua, né, materna, né, que é o português. Um pouco truncada, mas ok, né? Vamos considerar que a resposta, a qualidade tá boa. Fala de vários aspectos que fazem todo sentido, tem conexão com a realidade, não está alucinando que nem o primeiro modelo, que fez uma geração bem aleatória ali de dados, informações, mas em compensação, a gente está levando o quê? Um bom tempo até ter uma resposta. E esse tempo ele vai aumentar consideravelmente se eu for lá para um modelo de 70 bilhões. Isso se eu conseguir rodar, se não travar completamente a minha máquina, certo? Então, ao escolher um modelo, é importante também você estar atento aí, né, à capacidade da sua máquina. Eu sei que de 1.5 bi você vai conseguir executar, fazer bons testes aí de uma forma bem tranquila. Mas aí talvez você esteja com uma questão, né, uma dúvida. Será que a gente sempre vai ter que usar o terminal para ficar interagindo com esse modelo quando a gente está rodando esse modelo localmente? Será que não tem um outro jeito de fazer isso, de ter uma interface, ainda que local, né, bonitinha, tal qual a interface que a gente utiliza, seja no DeepSeek, seja no Google Gemini, ou até mesmo, né, lá no ChatGPT? É possível sim, e para isso a gente vai usar uma ferramenta bem importante, né, principalmente no mundo do DevOps, no mundo da infraestrutura de forma geral, né, quando a gente sobe uma aplicação provavelmente de produção, que é o Docker. Então, usando o Docker e uma imagem, né, de uma interface gráfica ali, né, que é a OpenWeb UI, a gente vai conseguir ter uma interação, né, ter uma boa experiência de interação com esses modelos
usando o browser, né, da nossa máquina e rodando esses modelos ainda de modo local. Que tal vermos isso agora? Para isso, você vai precisar ter o Docker Desktop instalado na sua máquina. Para quê? Para que você consiga gerar containers, né? Tanto subir containers, fazer download de imagens e conseguir executar esses ambientes de maneira local. Então, se você ainda não tiver, basta você pesquisar lá no seu navegador Docker Desktop. Aqui foi o primeiro resultado da minha busca. E aí, o que vai aparecer? Vou entrar dentro do site do Docker, né, um site oficial. Você vai procurar pela versão do Docker Desktop, né, para fazer o download. E aqui vai ser a primeira opção logo na homepage. Então vou descer um pouco e aí tem a opção Download Docker Desktop bem no centro da tela. E aí você vai selecionar de acordo com a versão do seu computador, com a versão do seu sistema operacional, vai realizar o download, vai fazer todo o processo de instalação e quando ele estiver executando, você vai conseguir abri-lo na sua máquina, como eu tenho aqui em execução no meu PC. Por exemplo, essa é a página aqui do Docker Desktop que está instalado no meu PC. No meu caso, eu estou trabalhando no ambiente Windows. E aí ele vai mostrando todos os containers que estão disponíveis aqui ou que foram executados em algum momento. E se eu clicar aqui no menu lateral, né, depois de containers eu tenho imagens, né, eu tenho aqui todas as imagens que estão disponíveis também no meu PC. Então aqui no meu caso tem a Hello World e essa imagem aqui, né, do Olhama. Beleza? Agora, com o Docker Desktop já instalado na sua máquina, vamos fazer um teste se o Docker está rodando ou não no seu ambiente, para a gente dar o passo seguinte, que é subir um container com uma interface gráfica para a gente conseguir interagir com esses modelos diretamente no nosso navegador. Voltando para o meu terminal, o que eu percebo que o modelo finalmente terminou de gerar a resposta. Se a gente faz aquela avaliação final do modelo, a resposta foi bem, né, coerente, teve uma boa performance aí nessa geração de texto. Então, por exemplo, ele fala aqui nos parágrafos finais que São Paulo é conhecida por sua arquitetura moderna e, em resumo, é uma cidade multifacetada que combina história, arte, gastronomia, negócio e natureza, tornando-se um dos destinos mais interessantes do mundo. Bem interessante essa resposta. Então, para sair desse modelo, vou clicar aqui mais uma vez, digitar no meu prompt de comando, né, /by, vou dar um Enter, voltei, vou dar um CLS para limpar a tela e agora para testar se o Docker está rodando ou não, eu vou digitar o comando docker run, uma imagem simples, que é uma imagem de teste, que é a imagem Hello World. Vamos ver. Beleza, certo. Ao utilizar esse comando, docker run, a gente executa um container. Como essa imagem já está disponível, a gente viu lá no Docker Desktop do meu PC, ele não precisou fazer o pull dessa imagem aqui. Então, ele só rodou, subiu um container para ver se o Docker estava funcionando. Está funcionando, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para o próximo passo, que é subir esse nosso container com uma imagem específica ali do Llama e da OpenWebUI para a gente conseguir fazer interação com esses modelos. Vou dar um CLS aqui também no terminal para a gente conseguir agora digitar esse comando que vai ser bem grande. Voltando, eu vou colar diretamente o comando, mas eu vou dar uma overview, né, do que a gente está fazendo com esse comando. Observe que ele é bem mais extenso que o comando que eu usei anteriormente. Vamos. Mas a base é a mesma, docker run, ou seja, vou subir um container, só que eu tenho algumas opções. O "-d", que ele vai manter aqui o meu terminal, né, ele não vai travar, né? O "-p", né, o -p, né, melhor dizendo, que faz um mapeamento de portas, ou seja, a porta 3000 do container, né, para a porta 8080 do meu host aqui, que no caso vai ser a minha própria máquina. E o -, "v" aqui, ou "-v", ele atua o quê? Na montagem de volumes. Por quê? Eu quero ter persistência desses dados. Uma coisa interessante é que, ao utilizarmos esse comando, não apenas eu vou estar subindo um container, vou estar interagindo com esse modelo. Aliás, a imagem é justamente o quê? Essa imagem aqui, ó, esse último item aqui no meu comando, que é o ghcr.io, OpenWebUI, Olhama, que vai ser assim, aquela aplicação que a gente vai conseguir o quê? Interagir com esses modelos. Então, esse primeiro aqui, observe que
né, depois desse hífen V que eu estava mencionando anteriormente, eu tenho o quê? Um C, dois pontos, eu tenho um path, ou seja, um caminho para um diretório. Esse diretório vai ser o quê? O diretório em que eu tenho aqui na minha máquina, né, no meu host, os modelos, né, que eu baixei ali no Olhama. Então é muito importante que no seu caso você vai ter que alterar esse primeiro componente aqui, né, que é o diretório. Você vai ter que procurar o diretório na sua máquina em que os modelos do Olhama estão sendo armazenados, para você fazer esse link aqui para que o container consiga acessar sem você ter que, por exemplo, subir o container e fazer o download dentro do container desses modelos. E aí depois o que eu faço é o seguinte, eu faço uma persistência de dados, ou seja, todos os dados que eu estou utilizando aqui né, para interagir, todos os prompts, né, que eu vou interagir com esse modelo, né, usando esse container, eles vão se manter armazenados aqui no meu computador, certo? Aqui eu atribuo, né, com esses dois hífens names, um nome para o meu container, né? Que no meu caso aqui vai ser o OpenWebUI. Então agora eu vou digitar um Enter, depois que a gente falou bastante desse modelo. Se eu der um Docker PS aqui, o que vai aparecer? Vai aparecer os containers, todos os containers que estão em execução na minha máquina. Observe que o comando foi bem sucedido. Ele não precisou baixar, né, essa imagem que eu especifiquei no comando, tá? Né, a imagem já estava disponível localmente, então ele só está executando o container mesmo. Observe que o container ainda está, né, starting, ou seja, ele está em processo de inicialização, né? Então, se a gente, por exemplo, testar, como é que a gente vai acessar? Essa é uma boa pergunta, né? Como é que a gente vai conseguir acessar essa aplicação que está rodando nesse container? A gente vai digitar basicamente localhost lá no meu navegador, dois pontos e a porta, né, que eu mapeei no meu host para acessar essa aplicação. Vamos fazer isso para ver se já está funcionando ou se não está? Então aqui no meu navegador eu vou digitar localhost 3000. Né? Ou seja, eu mapeei a porta 8080 do meu container para a porta 3000 do meu host, certo? Então essa aplicação vai estar acessível no meu host na porta 3000. Vamos digitar aqui para verificar. Beleza. Ele pede o seguinte, ele pede para eu cadastrar. Se é a primeira vez que você está acessando, ele vai pedir para você fazer login na OpenWebUI, perdão. No meu caso, eu já tenho um e-mail aqui, que é o lcs@gmail, um e-mail fictício, tá? Não é meu e-mail. E uma senha, que é minha senha padrão aqui. Beleza, observem que eu já consegui acessar esse ambiente. Se é a sua primeira vez, ele vai pedir para você cadastrar. Basicamente, você pode inserir qualquer e-mail, não vai ter validação, né? Está rodando localmente, e uma senha qualquer, certo? No meu caso, até foi uma senha padrão que eu falei, mas era 1, 2, 3. Então, eu vou digitar aqui um Ctrl+, certo? Nesse caso, observem que ele já tem uma persistência de dados. Olha, São Paulo, eu já fiz essa mesma pergunta aqui nesse ambiente, ou seja, eu pedi para ele descrever a cidade de São Paulo. Foi um teste que eu fiz anteriormente para verificar se ele estava rodando ou não. E o mais interessante é, esse container, ele entrou em execução agora. Então a gente já conseguiu testar essa persistência dos dados. Esse meu container, né, eu rodei ele a primeira vez há alguns dias, né? Esse teste mesmo eu fiz há bastante tempo atrás, por exemplo, chat dos últimos 30 dias, e ele está rodando. Então, vamos explorar um pouco esse ambiente aqui que a gente está lidando, que é o app, que esse ambiente que está sendo executado no container que a gente subiu aqui na nossa máquina. No menu lateral, o que a gente tem? A gente pode criar novo chat, eu vou clicar aqui nessa opção, e aí observe que a navegação ela é muito parecida com, por exemplo, a do DeepSeek, né, na web mesmo, ou até mesmo do ChatGPT, né? Lembra muito o ChatGPT esse aqui, né? E você consegue o quê? Aqui no canto superior, né, da página, né, logo depois ali daquele menu do novo chat, você pode selecionar o modelo. Observe que aqui aparece o quê? Uma lista de modelos. Eu tenho um modelo de 14,8 bi, né, de parâmetros, de 8 bilhões de parâmetros, de 1,8 bilhões de parâmetros, né, que eu posso utilizar aqui dentro desse container, né? Então, se eu clicar aqui e fazer uma pergunta, por exemplo, fazer novamente aquela pergunta, descrever a cidade de São Paulo,
Vamos ver se ele vai gerar uma resposta mesmo, né? Por exemplo, today at, na hora local aqui que eu tô, 15h16, tá? Observe que ele está pensando, será que ele vai gerar uma resposta? Será que ele vai conseguir interagir com o modelo? Vamos aguardar aqui. Só que ele vai demorar um pouquinho para gerar, então a gente volta quando ele já tiver algum tipo de retorno aqui na tela. Finalmente, ele pensou por 6 minutos, ou seja, sabe aquele processo do thinking ali que a gente percebeu quando a gente estava interagindo diretamente com esses modelos usando o prompt de comando? Foi o que ele fez ali enquanto a gente estava olhando para a tela e só ouvia barulhinho do computador processando, não gerava nada. Você até tinha aquele feeling de, nossa, não vai sair nada daí. Mas saiu. Ele está agora construindo a resposta aqui para a gente. Dessa vez ele está construindo a resposta até em português. Então, São Paulo é uma cidade fascinante, localizada no estado de São Paulo, no Brasil. Né, fala um pouco, né, da fundação de São Paulo, enfim, dos aspectos que a gente viu ali quando a gente utilizou esse mesmo prompt para interagir com esse modelo lá no prompt de comando. Bem, o que a gente constata aqui? Né? Primeira constatação prática de que o uso desses LLMs requerem, né, bastante recursos computacionais. Né? Tá vendo aqui que a minha máquina está, né, usando ali 70 e poucos por cento capacidade de memória, capacidade de processamento para gerar essa resposta, e ainda assim não foi uma resposta muito breve. Imagina ali quando a gente está interagindo, né, com essas ferramentas generativas da web, a gente, nossa, está demorando, nossa, o servidor está busy, agora não vai conseguir, né, está ocupado, né, não vai conseguir gerar a resposta do jeito que a gente quer, com a rapidez, né, a prontidão que a gente deseja. Então, primeiro, essa experiência prática nos revela isso. Segundo, é que agora a gente já consegue o quê? A gente adquiriu a habilidade de usar modelos open source e rodá-los localmente. Primeiro a gente começou ali usando o prompt de comando mesmo, e agora a gente já até tem uma interface bonitinha. E o mais legal dessa interface, usando o Docker, né, e usando essa imagem, né, do Olhama e do OpenWebUI, é que a gente consegue ter a persistência dos dados. Então, todos essas iterações que eu estou tendo aqui, essas respostas que o modelo está me gerando, elas simplesmente não vão ser apagadas se esse container, por exemplo, parar de ser executado. Não, elas vão permanecer guardadas aqui porque a gente utilizou na construção desses containers, né, para subir esses containers, o que a gente fez a configuração dos volumes, que é um mecanismo de persistência de dados quando a gente trabalha com containers. Bem legal, não é mesmo? Agora você já consegue rodar localmente um modelo, né, de linguagem, né, de processamento de linguagem natural na sua máquina.